Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. O assunto de hoje é pecado trabalhar no sábado? Essa é uma questão que abre muitas discussões e com certeza vão ter muitas pessoas que não vão concordar com esse vídeo. Mas eu quero te explicar à luz da palavra de Deus se a gente precisa guardar o sábado nos dias de hoje ou não. Então vamos lá. Eu vou comentar alguns textos aqui, mas eu vou apenas comentá-los por cima e eu irei deixar eles aqui ou nos comentários ou na descrição. Irei deixar todos os textos, todos os versículos que eu vou mencionar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, se você quiser conferir se o que eu estou falando é bíblico ou não, confere aí na descrição ou no comentário fixado, que vai estar lá as referências bíblicas. Vamos lá. A gente tem que analisar, primeiramente, a questão de o que é o sábado, o que é guardar o sábado. Nós sabemos que o povo de Israel receberam o mandamento da parte de Deus, direcionado para Moisés, de guardar o sábado. Ele fazia parte de um dos 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos era guardar o sábado e o santificar. E no sábado não se podia trabalhar nem fazer alguma obra, mas aquele dia seria separado simplesmente e unicamente para se entregar a Deus, tá bom? Era um dia santo. E a discussão que há é que durante o tempo, depois que Jesus veio, morreu na cruz, deixou a igreja aqui na terra, a questão nós ainda precisamos cumprir esta lei do Antigo Testamento de guardar o sábado? E a resposta é não. Nós não precisamos guardar o sábado. Mas assiste o vídeo até o final, porque não é bem do jeito que a gente pensa. A gente não é obrigatório guardar o sábado. Mas isso não significa que quem guarda está errado. Nós só não podemos usar o guardar o sábado como meio de salvação, como meio de expiação de pecados ou de algo do tipo. Porque muitas pessoas que guardam sábado, eles utilizam isso como dizer assim: se você não guardar o sábado, você não será salvo. Isso é antibíblico. Se a gente não guardar o sábado, com certeza isso não fará diferença alguma. Mas se alguém já guarda o sábado, está fazendo para Deus. Isto é o que a Bíblia diz. Vamos lá para algumas menções em alguns textos. O porquê é que nós não guardamos o sábado mais nos dias de hoje? Primeiro, porque Jesus Cristo, ele quebrou muitos paradigmas que haviam a respeito do sábado. Cristo ele vai falar em alguns textos sobre o sábado. Um primeiro texto emblemático é quando ele cura um homem e esse está carregando algo sobre as suas costas. E alguém critica ele dizendo: não pode carregar isso nas costas porque é sábado. Aí Cristo vai falar que aquele homem foi curado. E em outra passagem, Cristo cura no sábado e as pessoas questionam ele. Os religiosos questionam porque ele está curando no sábado e não é lícito curar no sábado de acordo com a lei deles, com o que eles acreditavam. Então Cristo vai dizer que é permitido sim fazer o bem no sábado. Aí a questão que eu quero perguntar para você trabalhar é fazer o bem ou fazer o mal? Imagine uma pessoa, por exemplo, que procura um trabalho e precisa sustentar a sua família e ele encontra um bico, um trabalho momentâneo e o trabalho é dia de sábado. Ele não vai trabalhar porque é no sábado? Isso é fazer o bem, porque ele estará trabalhando para sustentar a sua família, mas é no sábado. Então, pela lógica, não se deveria trabalhar. Mas o trabalho por si só é fazer o bem. Cristo vai falar também em outra palavra, em outra passagem, que o sábado não deve ser tomado de uma forma tão religiosa, tão à risca. Por quê?
porque não foi o homem que foi criado por causa do sábado, mas o guardar o sábado é que foi criado por causa do homem. Então, Deus criou o guardar o sábado, a lei de guardar o sábado, com o intuito de ajudar o ser humano e não de atrapalhar. Com o intuito de ter um dia da semana para guardar para Deus. Ter um dia da semana onde as pessoas iriam se reservar para Deus, onde eles não estariam entregues ao seu trabalho e simplesmente clamar, buscar a face de Deus. Então foi esse o intuito de Deus ao criar a lei do sábado. Aí, em mais algumas passagens do Novo Testamento, a gente vai ver algumas menções do porquê a gente não guarda o sábado. Uma delas na igreja primitiva, lá no livro de Atos, você vai ver que a igreja ela estava constantemente no templo e eles andavam todos os dias unânimes no templo. Ou seja, a igreja primitiva ela não guardava um dia da semana. Eles adoravam a Deus todos os dias no templo. E afinal, do que adianta eu simplesmente servir a Deus em um dia e em todos os outros não? É melhor que eu sirva a Deus todos os dias da semana. Outra questão de por que nós não guardamos o sábado. Paulo vai falar nas suas cartas e vai dizer que muitas pessoas elas faziam acepção, diferença de dias, e outras não. E Paulo vai dizer, cada um esteja com isso na sua mente. Paulo vai dizer mais ou menos assim, com as minhas palavras. Ele vai dizer que cada um esteja saudável com a sua mente naquilo que você acredita. Alguns acreditam que guardar um dia é bom, e quem faz isso faz para Deus. Outros acreditam que não tem diferença nenhuma entre dias e dias, e simplesmente adoram a Deus todos os dias. E esse também faz isto para Deus. Mas o que é que não pode acontecer? É eu querer impor aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso para outras pessoas. Em dizer assim, eu guardo o sábado e se você não guarda, você não será salvo. É claro que não. As cartas vão dizer especificamente. Existe aqueles que guardam um dia e existe aqueles que não faz diferença nenhuma entre dias. Por quê? Porque eles sabem que todos os dias são iguais para Deus. Claro que o sábado foi o dia que Deus descansou da sua obra, mas na nova aliança, o nosso descanso é Cristo, o nosso repouso é Cristo, porque ele já deu a sua vida por nós. E ainda existe outros textos que a gente pode se basear no Novo Testamento a respeito do guardar o sábado. Aí muitas pessoas perguntam assim, mas por que os cristãos guardam o domingo? E a resposta é, o cristão não guarda o domingo. O domingo se tornou um dia secular, onde as lojas fecham, onde as coisas param, onde as pessoas têm uma folga. Mas isso tem nada a ver com o cristão, certo? Pode até ter tido uma origem no cristianismo, mas o cristão, o evangélico, o crente, ele não guarda nenhum dia da semana. Às vezes ele vai para o culto no domingo, ou ele tem mais tempo no domingo, porque é um dia realmente de folga, que ele tem tempo para ir para o culto. Então se torna um dia mais que tem mais facilidade dele fazer aquilo. Mas ele não guarda o domingo. Um cristão, ele não guarda nenhum dia da semana. Todos os dias é necessário buscar a face de Deus. Então, eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas com esse vídeo. Deixa aqui nos comentários sua opinião. Não é necessário guardar o sábado para ser salvo. Por quê? Porque o único que pode salvar é Cristo. Somente Ele é que tem poder e autoridade para salvar e para perdoar pecados. A lei do Antigo Testamento do guardar o sábado faz parte de algumas leis que elas como se diz assim, no Antigo Testamento existiam muitas leis que elas foram como se fosse se cumprindo lá no Novo Testamento. Existiam leis no Antigo Testamento e elas se cumprem no Novo. E uma dessas leis, por exemplo, para dar um exemplo para você, são as leis de sacrifício de animais, por exemplo. São leis que não é necessário se fazer mais. Por quê? Porque
se sacrificava animais como forma de profecia de que Cristo viria como um cordeiro imaculado e iria entregar a sua vida pelos pecados da humanidade. Isso é uma lei que existia no Antigo Testamento e quando Cristo morreu, consumou-se essa lei. A partir dali, não precisa mais sacrificar animais porque Cristo já deu, já consumou essa lei. Do mesmo jeito, é a lei do guardar o sábado. Existia um dia da semana que era feito para descanso, para se entregar a Deus. Mas hoje, nosso descanso é Cristo e nós estamos descansando nele. Por mais que trabalhemos muito, por mais que fazemos muito, mas o nosso descanso é Jesus Cristo. E mais uma vez eu digo, se você guarda um dia da semana, se você guarda o sábado, amém, você faz isso para Deus. Não é errado você fazer isso, porque você está fazendo para o Senhor. Mas o que não pode acontecer é você dizer que se alguém não guarda, como você, ele estará pecando ou está distante de Deus. É claro que não. Tá? Não tem base bíblica no Novo Testamento para isso. A própria Bíblia vai dizer que nós não vivemos mais de acordo com a lei, mas vivemos agora no período da graça. A lei do Antigo Testamento, ela não é válida para nós. Quando nós falamos de lei no Antigo Testamento, estamos falando de leis cerimoniais, de leis onde se cumpriram no Novo Testamento, de leis proféticas, leis que eram feitas para diferenciar o povo de Israel dos outros povos. As leis que nós devemos colocar na nossa vida são aquelas que Cristo deixou no Novo Testamento, leis morais, todas aquelas que saem dessas duas leis, amar o seu próximo e amar o seu Deus acima de todas as coisas. Então, todas as leis que saem dessas, que tem a ver com essas, são leis que nós ainda praticamos. Mas entenda, nós não somos salvos pelas obras, porque se fosse pelas obras, não seríamos salvos. É pela graça. Cristo é quem nos resgatou, é quem nos sustentou. Nós procuramos a cada dia fazer a vontade de Deus, agir de acordo com a sua palavra e com a sua vontade. Mas todos somos pecadores e precisamos de Deus para perdoar os nossos pecados. Amém? Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Fique com ele, com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.